Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, eu protocolei, logo que tomei posse na Câmara dos Deputados como deputado federal, em 2011, uma proposição para proibir a tributação sobre remédios de uso humano no Brasil. Aqui, quando cheguei nessa casa, na primeira semana como senador, protocolei a PEC 2 de 2015, que proíbe a tributação sobre remédios de uso humano. É absolutamente inaceitável o que ocorre nesse país com a tributação sobre remédios. A tributação tem que ser sobre o consumo supérfluo, não sobre algo que as pessoas dependem para a sua saúde, para poder viver. Eu não tenho como concordar com isso. É absolutamente inaceitável essa ganância do Estado tributando remédios de uso humano nesse país. A Inglaterra não cobra impostos sobre remédios, o Canadá não cobra impostos sobre remédios, a Colômbia não cobra impostos sobre remédios. No Brasil, 35,7% do preço de um remédio são apenas impostos. Eu já vim a essa tribuna aqui diversas vezes falar sobre isso. Só que eu falo e não tem consequência, e ninguém me ouve, não tem... Mas eu tenho obrigação de falar e todas as vezes aqui vou falar sobre isso. Eu não tenho como concordar, não posso crer que isso é justo. Volto a dizer, a Inglaterra não cobra impostos sobre remédios, o Canadá não cobra impostos sobre remédios, a Colômbia não cobra impostos sobre remédios. No Brasil, 35,7% do preço de um remédio são apenas impostos. Outra coisa, outra distorção, também difícil de entender. Um medicamento de uso veterinário para animais tem uma tributação no Brasil de 14,3%. Um remédio de uso humano, 35,7%. Por que que o medicamento de uso veterinário, nada contra animais, muito pelo contrário, mas por que que um medicamento de uso veterinário tem uma tributação de 14,3% e um medicamento de uso humano tem uma tributação de 35,7%. Difícil de entender, difícil de compreender. Fiz um requerimento formal de informações ao Ministério da Fazenda, solicitando o impacto financeiro e orçamentário dessa medida, de se retirar os impostos sobre remédios no Brasil. A retirada de todos os impostos sobre remédios acarretaria uma renúncia fiscal de 5 bilhões de reais. Pois bem, 5 bilhões de reais para remédios de uso humano não pode. Mas aí o governo passado editou uma medida provisória que deu uma renúncia fiscal de 20 bilhões de reais para as montadoras de automóveis. 4 vezes mais do que se retirasse todos os impostos de remédios no Brasil. Ah, mas vamos supor que tem uma crise, e temos uma crise. Temos uma crise grave. Ora, aumenta impostos em outras áreas. Aumenta de bebida, aumenta de cigarro, aumenta de automóvel, de lancha, de avião, mas não de remédios, que ninguém compra porque quer, a pessoa compra porque precisa. Se retirasse todos os impostos de remédios no Brasil, de acordo com uma resposta formal do Ministério da Fazenda, o impacto seriam 5 bilhões de reais. Ora, para as montadoras de automóveis, a renúncia fiscal do governo foi de 20 bi. Isso é a corrupção das prioridades. É algo, na minha concepção,
absolutamente revoltante e inaceitável. E outro dado, essa renúncia fiscal para as montadoras de automóveis, uma parte foi para o preço, mas uma parte foi para o lucro das montadoras. Agora, para remédio, no Brasil existe controle de preço sobre medicamento. Se qualquer um entrar lá no site da Anvisa, tem lá o nome de todos os remédios e do lado o preço máximo que pode ser cobrado ao consumidor final de cada um. Ou seja, tendo a isenção, era só reduzir esse preço máximo na mesma proporção da isenção, que nós ainda teríamos a garantia de que toda a isenção seria revertida diretamente para o consumidor final. Então é algo que para mim é inaceitável. E a minha PEC aqui nessa casa, a PEC 2 de 2015, infelizmente, não é votada. E essa distorção continua. Existem famílias que pagam mais de R$3.000 por mês com medicamentos de uso contínuo. Isso é a vida real das pessoas. O correto seria o governo distribuir medicamentos gratuitos para toda a população. Quando alguém precisasse de um remédio, a pessoa tivesse acesso a um medicamento. Mas na impossibilidade do governo distribuir remédios gratuitamente para toda a população, o mínimo que o Estado brasileiro deveria fazer é não tributar esses medicamentos. Mas não, se continua tudo do jeito que está, e a população sofrendo e pagando 35,7% do preço de um medicamento em impostos. Alguns deixam de comprar remédios que precisam porque não conseguem arcar com os remédios, principalmente remédios de uso contínuo, que alguns são caros. E alguns o governo não fornece nas farmácias. Então, eu espero que isso traga sensibilidade do poder público para esse tema que é tão importante e que eu, mais uma vez, estou falando aqui. E não vou me cansar de falar, e vou falar outras vezes também, porque eu entrei na política para defender o que é justo, e ninguém vai conseguir me convencer de que é justo se dar, por exemplo, uma renúncia fiscal de 20 bi para montadoras de automóveis e não se poder tirar 5 bi de impostos sobre remédios para que as pessoas possam comprar remédios por um preço mais acessível. Ninguém vai conseguir me convencer que é justo medicamentos de uso veterinário no Brasil terem uma tributação de 14,3% e medicamentos de uso humano 35,7%. Ninguém vai conseguir me fazer entender isso, e eu gostaria que os parlamentares aqui, todos eleitos pela população, tivessem a sensibilidade que esse tema merece, que esse tema precisa. Porque hoje existem pessoas que precisam comprar remédios e que não estão comprando pelo preço que o remédio é cobrado para ele nas farmácias. Então, se o governo não consegue distribuir gratuitamente, o mínimo que o governo deveria fazer é não tributar esses remédios. É isso que eu tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigado.